Você é do tipo agitado? Ou é do tipo caladão? Sabe, às vezes a gente diz que as palavras têm vida própria e os verbos não são exceção. Hoje a gente vai ver a diferença entre verbos que se movimentam e outros que só ficam ali paradinhos. Isso é dinâmicos e estáticos. Vamos lá. Os verbos em inglês podem ser separados em duas grandes categorias: verbos dinâmicos e verbos estáticos. Verbos dinâmicos expressam movimentação ou ação. Logo de cara é fácil inferir que a maioria esmagadora dos verbos é dinâmico. Verbos como run, walk, go, dance, do, work é fácil deduzir quando o verbo é dinâmico. Já os verbos estáticos, por outro lado, não expressam uma ação ou movimentação propriamente dita. Eles expressam um estado da mente ou uma condição do ser. Dado que o verbo estático expressa uma condição do ser, os principais e primeiros que a gente vai ver são ter, have e ser, be. Porque a identificação de verbos estáticos é um pouco mais nuanceada, é a esses que nós vamos dar atenção especial hoje. Antes da gente continuar, é importante deixar claro que esse conceito não é alheio ao português. Nós também temos a concepção de que alguns verbos são estáticos e não podem nunca ser usados no gerúndio. Afinal, você não diria eu estou sendo aluno de inglês. Você diria eu sou aluno de inglês. Semelhantemente, no inglês você nunca diria I am being an English student. Você diz I am an English student. O mesmo vale para o verbo ter, have. No português, você não diz eu estou tendo um carro. Você diz eu tenho um carro. Ou eu estou tendo uma casa. Eu tenho uma casa. É a mesma coisa no inglês. I am having a car. Não faz sentido. I have a car. E não é I am having a house. I have a house. Acontece que o inglês é um pouco mais restritivo. No português, a gente diz corriqueiramente, eu estou entendendo, ou eu estou sabendo. No inglês, não é assim. Você não pode dizer I am understanding, ou I am knowing. Soa mal. Então, cuidado para não transferir a sua mentalidade do português para o inglês. Senão você vai começar a misturar as duas línguas e cometer vícios de linguagem que vão soar mal para o nativo da língua inglesa. Sinceramente, se você comete esse tipo de vício de linguagem, não é que o ouvinte nativo não vai entender você, mas soa mal, e ele vai perceber o erro logo de cara. E você vai soar muito mais como um estrangeiro do que como um falante natural e fluente. Mas ei, se até agora você não fechou esse vídeo, é porque você entende a importância disso. Então vamos seguir em frente. Como eu disse agora há pouco, o foco dessa aula será nos verbos estáticos. Então vamos entender o que é um verbo estático em inglês. Verbos estáticos são basicamente verbos emocionais, aqueles que expressam sentimentos, e verbos racionais, aqueles que expressam nossas capacidades cognitivas. Entre os verbos emocionais, nós temos verbos como love, prefer, like, mind, dislike, hate. Esses são os verbos que se encontram numa escala de amor e ódio. E outros como want, deserve, wish, feel. Entre os verbos racionais, nós temos know, agree, think, believe, doubt, realize, remember, disagree, recognize, understand, imagine, suppose. Vamos ver exemplos práticos disso. Vamos começar pelos verbos de cognição. Entre os verbos atribuídos ao cérebro, nós temos know, saber. I know the state of verbs. E nunca I am knowing the state of verbs. Remember, lembrar. I remember the lesson. E nunca I am remembering the lesson. Agree, concordar. I agree with you. E nunca I am agreeing with you. Disagree, discordar. I disagree with you. E nunca I am disagreeing with you. Think, pensar. I think this is a good video. E nunca I am thinking this is a good video. Recognize, reconhecer.
I recognize that person. E nunca I am recognizing that person. Believe, acreditar. I believe you. E nunca I am believing you. Understand, entender. I understand this lesson. E nunca I am understanding this lesson. Doubt, duvidar. I doubt the politician. E nunca I am doubting the politician. Imagine, imaginar. I imagined a story. E nunca I was imagining a story. Realize, perceber. I realized something. E nunca I was realizing something. Suppose, supor. I suppose it's okay. E nunca I am supposing it's okay. Em seguida, vamos ver os verbos de emoção. Entre os verbos atribuídos ao coração, nós temos love, amar. I love this. E nunca I am loving this. Aqui eu queria abrir um pequeno parênteses. Tem um pequeno porém com o verbo love. Recentemente, as pessoas têm usado ele no gerúndio como um verbo dinâmico para expressar um sentimento momentâneo, no sentido de estar curtindo alguma coisa. Você lembra daquela campanha comercial do McDonald's? Amo muito tudo isso? Pois é, originalmente nos Estados Unidos era I'm loving it. O McDonald's empregou um erro gramatical intencional. É um colocalismo para tentar falar a língua dos jovens. E isso não é gramaticalmente correto, mas as pessoas falam assim mesmo, tá legal? Aliás, se o objeto do verbo love não for uma coisa, e sim uma pessoa, e ele for usado no gerúndio, ou seja, na forma dinâmica, não significa propriamente dito amar, e sim... Você sabe. Não sei não, professor. O que significa? Ah, você sabe. Quando as pessoas... O que é, professor? Você sabe. Quando as pessoas... Se você diz I am loving you, é aquela coisa. Você sabe. Então cuidado para não sair usando esse verbo no gerúndio de forma tão leviana, tá legal? Outro verbo que também é usado nesse sentido, de estar experimentando uma certa situação, é o verbo hate. O uso do hate dessa forma, assim como love, também é um colocalismo, mas é muito usado. As pessoas dizem I am hating this, no sentido de estar passando por uma situação muito ruim. A pessoa está sentindo ódio momentaneamente. Mas enfim, seguindo em frente. Prefer, preferir. I prefer this option. E não I am preferring this option. Like, gostar. I like video lessons. E não I am liking video lessons. Mind, se importar. I don't mind studying. E nunca I am not minding studying. Dislike, desgostar ou não gostar. I dislike boring classes. E nunca I am disliking boring classes. Hate, odiar. I hate violence. E não I am hating violence. Want, querer. I want ice cream. E não I am wanting ice cream. Deserve, merecer. I deserved the victory. E não I was deserving the victory. Wish, desejar. I wish I could fly. E nunca I am wishing I could fly. Feel, sentir. I feel this is a good idea. E não I am feeling this is a good idea. Galera, é claro que a lista de verbos estáticos é bem maior do que essa. Mas esses aí são os principais. E para ver todos, a gente entraria em vocabulário específico demais. Não é o foco hoje. Além do mais, alguns verbos dessa lista são simples variantes ou sinônimos dos verbos que a gente já viu aqui. Como, por exemplo, hate pode ser expresso como detest. E love pode ser expresso como adore. E aí cai na mesma categoria. Mas, enfim, seguindo em frente. Os verbos que a gente viu até agora são sempre estáticos. Mas alguns verbos estáticos podem ser dinâmicos dependendo do contexto. Vamos entender melhor essa parada. Quanto a esses verbos que são por vezes estáticos e por vezes dinâmicos, dependendo do contexto, vamos ver alguns exemplos. A gente vai começar separando em uma tabela
os verbos que são estáticos em alguns contextos e dinâmicos em outros. O primeiro verbo é o be, e em sua condição natural, que significa ser ou estar, é estático. Já quando o be excepcionalmente indica uma característica momentânea, ou seja, quando a pessoa está se comportando ou agindo de uma maneira específica, ele é dinâmico. You are stubborn, ou seja, ser teimoso é uma característica permanente sua. You are being stubborn. Isso significa que você está sendo teimoso nesse momento. Para indicar posse, o verbo have é estático. Agora, quando se refere aos atos de comer ou beber, ele é dinâmico. O verbo have também pode ser usado no sentido de experimentar situações. I have a car. I'm having coffee. I'm having lunch. I'm having tea. I'm having a hot dog. I'm having fun. I'm having a good day. I'm having problems. I'm having doubts. O verbo think, quando é usado para expressar opiniões, é estático. Já quando se refere a pensamentos específicos, é dinâmico. I think video classes are awesome. I am thinking about Mary. I am thinking about ice cream. I am thinking about last weekend. Olha lá, o verbo feel também expressa opiniões, e nesse caso também é estático. Mas o feel, que significa sentir, também se refere a sensações e sentimentos. Nesse caso é dinâmico. I feel this is a good idea. I'm feeling sick. I'm feeling pain. I'm feeling joy. O verbo see, quando é literalmente perceber com os olhos, ou seja, o ato de ver mesmo, é estático. Por sinal, isso era o que o Sauron falava para o Frodo, lembra? I see. O verbo see também é estático quando ele significa compreender, ou seja, ele é um substitutivo para o verbo understand. Agora, ele é dinâmico quando trata de encontros e reuniões. I see you. I see your point. I'm seeing a beautiful girl tonight. I'm seeing my doctor now. O verbo look pode significar ter a aparência de, se parecer com. E nesse caso, como descreve uma característica inerente da pessoa ou da coisa, é estático. O verbo look também pode significar olhar. E ao contrário do see, que é estático nessa situação, quando ele literalmente significa perceber com os olhos, ele é dinâmico. You look beautiful. He is looking at her, right in the eyes. O verbo taste pode significar ter um gosto. Nesse caso ele é estático, já que descreve uma característica inerente da comida. Mas esse mesmo verbo pode ter a conotação de degustar. É quando você prova para ver se está bom. Nesse caso ele é dinâmico. O verbo taste também pode ter a conotação mais literal de sentir o gosto, perceber com a língua, e não experimentar ou provar. Nesse caso ele é estático também. The soup tastes exquisite. The chef is tasting the soup. I taste something different. Is it basil? Operando de forma semelhante ao verbo taste, o verbo smell pode significar ter um cheiro. E aí, como ele descreve uma característica da coisa ou da pessoa, é estático. Também como o verbo taste, o verbo smell pode significar sentir um cheiro. E assim como no caso do taste, é estático. Your hair smells great. Hey, I smell chicken. Você percebeu que entre esses verbos que a gente viu agora, apareceram muitos verbos dos sentidos? See, look, taste, smell. Porque os verbos dos sentidos expressam a recepção passiva de uma mensagem, uma imagem, um sabor, um som, eles tendem a ser estáticos. No entanto, algumas variações desses verbos, que expressam a ideia de avaliar ou examinar algo, são dinâmicos. Vamos ver isso com detalhe. Para a visão, I see. Para a audição, I hear. Para o paladar, I taste. Para o olfato, I smell. Todos estáticos. Alternativamente, para a visão, nós temos I am looking, dinâmico. E para a audição, nós temos I am listening, também dinâmico. Para o paladar, nós temos I am tasting, no sentido de estar degustando. Nós já falamos sobre isso, ok? Já o olfato é sempre estático.
Aliás, falando em examinar ou avaliar as coisas, tem um outro detalhe. Quando algo ou alguém tem uma característica, isso é expresso por um verbo estático. Já o ato de mensurar essa característica é dinâmico. Vamos ver como funciona isso. She weighs 50 kilos. The doctor is weighing the patient. Operando de forma idêntica é o verbo measure. He measures 6 feet. The tailor is measuring the suit. Viu aí? São poucos casos, é fácil de lembrar. Bom, galera, é isso. Você está por dentro dos verbos estáticos. Isso vai ser um grande diferencial para o seu inglês. Cuidado para não sair por aí cometendo vícios de linguagem. Não vai falar porto-inglês, tá legal? Ah, e lembra daquele site excelente que eu te recomendei uns vídeos atrás? Perfect English Grammar? Pois é, lá tem uma aula muito boa sobre verbos estáticos com a lista completa deles. Vai lá conferir, o link está na descrição. Vai lá, lê com atenção e faz todos os deveres. E a gente se vê na próxima.